Amém, queridos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Um ótimo dia para cada um de vocês que estão aqui. Glória a Deus. O Evangelho diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Nós vamos ser fartos, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho um versículo que eu sempre leio aqui, que é o versículo onde diz que o pão é para os filhos. Amém? Então o Senhor, Ele tem um manancial. A cada culto Deus derrama um manancial. A cada culto Deus derrama a glória dEle, derrama a graça dEle, derrama o poder dEle. E nós estamos sempre sendo abençoados pelo Senhor. Amém? E não vai ser diferente no dia de hoje. Eu já tenho uma revelação da parte de Deus. Eu estava orando e Deus tem falado comigo alguns dias já sobre esse versículo. E como o pão é para os filhos, você vai receber o pão nessa manhã. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios 14. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é bom o tempo todo o Senhor é bom. As misericórdias dEle duram para sempre. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso meio, por cada revelação que Deus tem trazido até nós. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Amém? Vamos ler todos juntos? 3, 2, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a meditar nessa palavra e faz algumas semanas já que Deus tem falado comigo em relação a isso, e eu tenho buscado em Deus uma resposta sobre essa palavra, sobre essa passagem. E eu estava pensando nesse trecho. Quando a gente fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a derruba, nós imaginamos uma mulher que é rixosa, uma mulher que briga com seu marido. Nós imaginamos diversas coisas, irmãos. Mas a sabedoria não é somente essa, né? A sabedoria nós devemos pedir a Deus todos os dias da nossa vida, todos os momentos, porque a Bíblia diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá deliberadamente e sem medida. Quanto mais sabedoria você pede, mais Deus te dá. Mas eu comecei a meditar nessa passagem e começou a me vir alguns fatores na minha cabeça em relação à mulher sábia que edifica a sua casa. Você já imaginou como que é a edificação de uma casa? Quando começa uma construção de uma casa, primeiro você tem que abrir um alicerce, e aquilo leva tempo, trabalho, esforço. O pedreiro tem que vir e começar a abrir aqueles buracos e abrir as valetas, e tem a profundidade certa, tem a quantidade certa de ferro que vai, tem a quantidade certa de concreto que vai, tem a quantidade de blocos que vai dentro daquele alicerce, para que possa sustentar o peso da sua casa. Vocês compreendem? Então presta atenção no versículo, porque a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, ela edifica. E a edificação, ela começa pelo alicerce. É o alicerce. O homem pode ser o sacerdote, mas a mulher é o alicerce. Vocês conseguem compreender isso? Presta atenção. O homem é o sacerdote, mas a mulher é o alicerce. Tudo acontece através da mulher, porque a mulher é a base do homem. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Num culto, o que você mais vê é uma mulher quebrantada. A mulher, ela tem uma facilidade muito grande de sentir a presença de Deus, de ter uma comunhão com o Senhor. Isso é forte, irmãos. Então o que acontece? A mulher, sendo uma base dentro do seu lar, ela se torna uma mulher sábia, porque ela tem mais sensibilidade muitas vezes do que o homem. O homem pode ser o sacerdote, mas todo sacerdote precisa de uma base.
Então a mulher sábia edifica a sua casa. Em que maneira? De que maneira? Você já viu aquela frase que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Isso é verdade, isso é realidade. E que tipo de mulher você tem sido dentro da tua casa? Você tem sido alicerce? Porque Jesus, ele manda dizer para você que o alicerce tem que ser feito sobre a rocha. O alicerce, ele tem que ser sobre a rocha. Porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier o furacão, o tsunami, seja o que for, a casa ela não vai cair. Vocês conseguem compreender isso, mulheres? Então a mulher que é sábia, ela começa pelo alicerce, ela vai se alicerça no Senhor, ela busca intimidade com o Senhor, ela busca a presença do Senhor, até porque a palavra diz que a mulher, quando ela se deita com o marido incrédulo, ela santifica o marido através da unção que está nela. Então a edificação começa dentro do nosso lar. E quando eu digo que a mulher ela tem que ser o alicerce, e quando eu digo que a mulher ela tem que ser sábia, ela tem que começar pelas bases. E qual é a base dentro do seu lar? Fala comigo, mulher que está aqui. Os meus filhos. O teu filho é o alicerce dentro do seu lar. Você sabe por quê? O teu filho hoje ele é pequeno. Hoje ele é o alicerce. Você está começando no alicerce. Você está começando a ensinar o teu filho nos caminhos em que ele deve andar. É o alicerce. Porque um dia ele vai ser um homem formado, e ele vai se lembrar de tudo que a mãe ensinou. E quando alguém falar da mãe dele, ele vai falar assim: opa, minha mãe era uma mulher sábia, que edificava a sua casa, ela edificou a minha vida no Senhor. Ela edificou a minha vida. Hoje eu sou o homem que sou, porque a minha mãe pagava um preço de jejum. A minha mãe, quantas vezes eu vi ela chorando na sala de casa, orando, buscando a presença de Deus. Então, quando nós falamos de mulher sábia, a mulher já se coloca naquela posição de retaguarda. Vem que ele vai ver agora. Eu vou mostrar quem tem que ser submissa aqui. Vamos, vem, parte para cima. Que ele vem quente, eu estou fervendo. É o que a mulher pensa no dia de hoje. E não é isso, irmãos. Aí vira aquela confusão dentro de casa, aquela briga dentro de casa, porque está faltando sabedoria do alicerce, daquela que tem que ser a base estrutural da família. Outro dia eu estava pregando aqui, eu falei, as pessoas acham até a palavra pesada, né? Mas eu falei que a mulher ela foi formada para ser mãe. Então eu até fiz umas perguntas para as meninas: quem que limpa a tua casa? Aí a menina falou: a minha mãe. Eu falei: pois é, mas um dia você também vai ser mãe. Se a sua mãe faz hoje, um dia você vai ter que fazer. Vocês entendem? Então nós precisamos ter essa sabedoria do Senhor, porque o alicerce da casa é você, mulher, que tem mais sensibilidade. E quanto mais sensibilidade você tem, mais a presença de Deus você sente. E quanto mais a presença de Deus você sente, mais Deus fala contigo. O homem é aquela coisa bruta, é um diamante tirado do minério sem ser lapidado. Esse é o homem. O homem muitas vezes é um cavalo mesmo. Chega em casa já com o sapatão, já arranca assim do pé, já sobe, já cai a meia lá no ventilador. É aquela coisa maravilhosa, uma beleza. O homem é assim, sapato, o sapato começa lá na porta de casa, na entrada, na sala fica a meia, no corredor já fica já a calça, lá no quarto fica a camisa, fica aquele trio onde ele passa. Isso é homem. Homem é desse jeito. O seu filho não é desse jeito? Ué. Quem tem criança em casa sabe como que funciona, irmãos. É criança. Mas se a mãe é a base, se a mãe é a mulher sábia que está edificando a casa, presta atenção, a mulher sábia edifica não é o marido, é a casa. A casa é todo mundo que está lá de baixo, pelo amor de Deus. Quem que está lá de baixo? Está o cachorro, está o gato, está o fogão, está a geladeira. Lá de baixo está o filho, está a filha, está o esposo, está a mãe, está quem estiver lá de baixo. Você tem que ter essa sabedoria, que é você que vai edificar o que está debaixo da tua tenda, irmão, debaixo da tua casa. A edificação é tua. Vai ter momento que vai ter que chamar a atenção. Vai ter momento que vai ter que pegar a cinta e corrigir.
Vai ter momento em que vai ter que sentar com o marido. Senta aí, meu bem, vamos conversar. O que está acontecendo? Por que está chegando tarde? Por que está fedendo cachaça? Sou tua esposa. Você viu eu chegar embriagado em casa? Estou sempre na igreja buscando a presença de Deus. Quando eu chego mais tarde, eu chego até talvez chorando aqui, porque eu estava lá buscando a glória de Deus para trazer para dentro do nosso lar. Então tem momentos que vai haver conflito. Não tem como não haver o conflito. Conflito é necessário em todas as áreas. Conflito é necessário dentro de casa, dentro do trabalho, na escola é necessário conflito. Às vezes você vai confrontar o teu professor, às vezes você vai confrontar um amigo que está do teu lado. É necessário. Dentro da igreja tem que haver conflito. Tem que haver conflito contra o pecado, tem que haver conflito contra mau caráter. Tem que ter. Tem que haver. Às vezes vai ser necessário ter o conflito, mas a palavra diz: irai e não pequeis. Pode até ficar irado, mas não pode pecar. Não pode. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não tem jeito. Então comece a edificar o teu lar. Você é o alicerce. E o alicerce ele começa por baixo. O alicerce começa lá embaixo. O alicerce não começa do teto para cima, ele começa da terra para baixo. É lá embaixo que começa a edificação. A edificação depende de estrutura. Então se estruture, pelo amor de Deus, porque você já tem sensibilidade com o Senhor. É só estruturar. É alguns ajustes. É estruturar, é pegar o teu filho, é pegar a tua filha, é ensinar o caminho que deve andar desde pequeno, para que quando ele for moço, ele não se esqueça daquilo que ele foi ensinado. Isso é edificar a casa. Edificar a casa não é ser humilhada pelo marido, não é apanhar do marido, isso não é edificação, isso é crime. Vocês estão entendendo? Por que tem a lei Maria da Penha? A Bíblia diz que aquele que faz o bem não deve temer o magistrado, não deve temer o juiz. Então presta atenção, comece a edificação por baixo. Não pense somente no teu marido. Ah, ele vai me humilhar de tudo quanto é jeito, porque eu tenho que ser submisso. Isso não é sabedoria, isso é burrice. Está entendendo? Isso não é sabedoria, isso é burrice. Mas você também não pode querer ser o que você não é. Porque ele, como sacerdote, ele também tem autoridade. Não estou incentivando você a passar por cima dele. Mas o alicerce de uma casa, ninguém vê ele. Você não tem que aparecer. Você, mulher, não tem que aparecer, porque o alicerce não aparece. A fundação de uma casa está dentro da terra, ninguém vê ele, mas ele que sustenta toda a estrutura. Oh glória, Deus é maravilhoso, não é, varão? É? Então seja o alicerce, seja a estrutura. Você sabe por quê? Porque aquele que traz a presença de Deus para dentro do seu lar, ele se torna o alicerce, ele se torna a estrutura. E sem alicerce a casa afunda. Então se você está trazendo a presença de Deus para dentro da tua casa, continue trazendo a presença de Deus para dentro da tua casa. Continue buscando e trazendo, minha irmã. Continue em nome de Jesus Cristo, meu irmão, trazendo a presença de Deus. Seja o alicerce, seja o sacerdote, seja o que tiver que ser, mas não se aparte do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca. Porque o dia que a estrutura sair, o dia que o alicerce sair, a casa desaba. Oh glória, glória a Deus. Essa é a revelação que Deus estava falando comigo todo esse tempo.